Marcos 6, versão King James atualizada. Então partiu Jesus dali e foi para sua terra natal na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa, nela permanecei até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes desse lugar, sacudi a poeira de debaixo de vossos pés, como testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pela qual através dele se operam poderes milagrosos. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias, e ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera a se casar. Pois na ocasião, João já havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo, Herodias o odiava e tencionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento, porquanto Herodes temia a João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: se pedires, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Diante disso, saiu a moça e consultou a mãe: o que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido: quero que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então, grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e aos convivas que se reclinavam ao redor de sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João.
O executor foi e decapitou João na prisão. E trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem, e esta em seguida a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: Vinde somente vós comigo para o lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: Este lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: Provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: Devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: Quantos pães tendes? Ide verificar. E, tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Logo em seguida insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: Tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda de seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados.